Você sabia que as matrizes recebem um nome de acordo com o jeitão que ela é? Isso mesmo, gente. Ó, aqui nós vamos começar falando da matriz linha. Olha lá, o próprio nome já diz, matriz linha. Você já assistiu a primeira aula sobre matriz, né? Na qual eu expliquei com todos os detalhes. Não assistiu? Então volta lá, eu deixo a indicação, você volta, vê tudinho que eu expliquei e volta para essa aula para dar continuidade. Então, quando eu falo em matriz linha, é porque essa matriz só tem uma linha. Isso mesmo. Não importa quantas colunas ela tem, só tem que ter uma linha. Colunas pode ter 3, 4, 10, tanto faz. Então, olha a definição. É uma matriz que possui uma única linha. Tem ordem 1 por n. O que significa isso daqui? Por isso que eu disse, a aula anterior. Eu tenho uma matriz quando ela é m por n, indica que ela tem m linhas por n colunas. Então, quando eu me refiro à matriz linha, o m aqui, ele sempre vai ser 1, porque ela é linha. E aí, o n pode ser qualquer número aqui, desde que seja maior ou igual a 1, tá bom? Então, um exemplo que eu trouxe, uma matriz A igual 1, menos 2 e 8. Veja que aqui eu tenho o elemento A1, 1. Aqui o A1, 2, porque está na primeira linha, segunda coluna. E aqui o elemento A1, 3, que é primeira linha, terceira coluna, tá bom? Então, aqui nós temos a matriz 1, a matriz A, que é uma matriz 1 por 3. Uma linha por 3 colunas. Fácil, né, gente? Aí, a próxima que nós vamos falar é a matriz coluna. Giza, então eu já sei, se a matriz linha ela tem uma linha, a coluna tem somente uma coluna. Exatamente, ó, você que está prestando atenção aí. Então vamos grifar, matriz coluna é a matriz que possui uma única coluna e tem ordem m por 1, ó. Veja que agora, aqui, linha, a posição da linha pode ser qualquer uma, porém a coluna sempre vai ser uma única. Olha aqui esse caso que eu trouxe. Então, nós temos esse elemento 5, que ele vai ser o B1, primeira linha, primeira coluna. E esse daqui vai ser o elemento B2, 1, segunda linha e primeira coluna. Então, veja que a coluna é sempre 1. E aqui eu tenho uma matriz, eu escrevi aqui, mas o meu B ficou na frente. Eu tenho uma matriz duas linhas por uma coluna, ó. Duas linhas por uma coluna. Aqui sempre vai ser 1. Certo? Fácil, né, gente, para classificar a matriz, só olhando assim já dá para saber? Ok, então vamos fazer os próximos. Agora, a matriz nula. Olha aqui, gente, o próprio nome já diz nula. O que é mesmo? Então, você já sabe, é quando todos os elementos dessa matriz são iguais a 0, gente. Olha aqui, eu tenho uma matriz C com todos os elementos iguais a 0. Não importa que se ela é uma linha ou uma coluna. Tendo todos os elementos iguais a 0, já é considerado uma matriz nula, ok? Aqui, então, você pode observar de que ordem é essa matriz nula. Então, ela tem duas linhas, então ela é uma matriz 2 por 1, 2, 3 colunas. Então, é a matriz nula 2 por 3. E nesse outro caso, nós temos os dois elementos iguais a 0. Trata-se ali de uma matriz que é coluna, porque tem apenas uma coluna, e nula ao mesmo tempo, né, gente? Então, veja que aqui ela tem duas linhas, ó, 1, 2, duas linhas por uma coluna. Perfeito? Fácil, né? Matriz nula. Agora, a matriz quadrada. Já tem ideia do que seja a matriz quadrada? Já tem? Que maravilha! Matriz quadrada é toda a matriz que possui a quantidade de linhas igual à quantidade de colunas. Então, tudo igual. Então, a gente fala que ela é uma matriz de ordem n. Não vou falar que é de ordem m por n agora. A gente fala matriz de ordem n, porque a mesma quantidade de linhas vai ser a mesma quantidade de colunas. Então, olha aqui o exemplo que eu já trouxe. Veja que aqui nós temos duas linhas. Então, é uma matriz 2 por 2 colunas. Então, aqui nós temos uma matriz 2 por 2. Aí, nesse caso, nós falamos assim, eu tenho uma matriz quadrada de ordem 2. Se ela é de 2 por 2, a gente só fala ordem 2, tá bom? Quando ela é quadrada. E aqui, nessa daqui, eu tenho, ó, 1, 2, 3 linhas por 1, 2, 3 colunas. Então, veja que aqui eu tenho uma matriz quadrada de ordem 3. Não vou ficar falando 3 por 3, eu falo de ordem 3, certo? E quando nós temos a matriz que é quadrada, considerada quadrada, nós temos a diagonal que é chamada de
principal, tá bom? Então, veja aqui, ó. Esses elementos aqui, ó, que ocupam a posição em que o I é igual ao J, em que a ordem da linha, a posição da linha é igual à posição da coluna, eles pertencem à diagonal principal. Giz, não entendi que esse negócio que você falou. Ó, esse elemento 1, ele está ocupando a posição E, porque eu estou falando da matriz E, linha 1, coluna 1. Não é isso daqui? E esse 0, ele está ocupando a posição de quem? Da linha 2, coluna 2, ó. Então, veja que a posição, eu falo ordem, que a posição daquele elemento, a linha e a coluna são iguais. Portanto, eles pertencem à diagonal principal. Tá bom, Giz, e os outros? Porque esse elemento aqui, ele é o elemento E, linha 1, coluna 2, né, ó. E esse outro elemento aqui, ele é o E, linha 2, coluna 1. E esses elementos agora em que as posições são distintas, ali o I e o J são distintos, o que eu tô falando de I e J, Giz? Não tô entendendo. Lembra que eu falei da aula 1 para você assistir a aula 1? Lá eu falei de I e J, é quando eu falo a generalização, tá? Então, quando esses elementos que pertencem a essas posições distintas do I e do J, eles são da diagonal secundária. A gente coloca assim. Então, aqui eu tenho a diagonal secundária. Já vou escrever. Ah, então quer dizer que nessa matriz também de ordem 3 eu tenho a diagonal principal e a secundária? É quadrada? Então, você tem. Olha aqui, ó. Esse elemento, vamos analisar. Ele é quem? Ele é o elemento que está ocupando a primeira linha, primeira coluna. Esse daqui é o quê? Segunda linha, segunda coluna. E esse daqui, ele está na terceira linha e terceira coluna. Então, veja que aqui eu estou falando da diagonal. Vou até escrever aqui agora, que lá ia ficar um pouco apertado. Então, veja que eu estou falando da diagonal principal. Porque, ó, vou até colocar aqui, ó, I igual ao J, a posição da linha igual à posição da coluna. E agora aqui, esses outros elementos aqui na diagonal, eles formam a diagonal, deixa eu colocar aqui, ó, diagonal secundária. Diagonal secundária. Ô, Giz, mas então, esses que estão na diagonal secundária, porque a posição da linha é diferente da posição da coluna, né? Mas então o menos 7, o menos 1 e o 6 também são da diagonal secundária? Não, gente, diagonal tem que fazer, como dizem os alunos, assim, né? De atravessado, tá? Como eu tô repetindo, como sempre eu escuto. Então, veja aqui, diagonal sempre é duas. Ou é a principal ou é a secundária. Ó, marca bem aí, secundária. Tudo bem? Isso só ocorre quando temos matriz quadrada. Não vai tirar a diagonal principal e secundária numa matriz de ordem de 3 por 2, por exemplo. Daí não vai ter. Tem que sempre ser quadrada. Combinado? E agora, nesse caso que eu tenho a matriz identidade. O que será que é? Identidade. Será que eu tenho que olhar a identidade da matriz? Não, né, gente? A matriz identidade é quando eu tenho uma matriz quadrada, ó, marca aí, quadrada, em que cada elemento da diagonal principal, por isso a importância de se atentar o que é a diagonal principal, tem o valor 1 e os demais têm o valor 0. Então, a matriz identidade sempre vai ter essa cara aqui, ó, essa estrutura assim. Veja bem, aqui nós temos a diagonal principal, então os elementos da diagonal principal são 1. E os elementos e os demais todos, não vou falar da diagonal secundária, né? Os outros elementos são 0. Olha aqui também nessa. Todos os elementos da diagonal principal, que eu falei no exemplo anterior lá, são 1 e os demais 0. Tudo bem? E essa matriz aqui, ela é uma matriz quadrada 2 por 2, não é isso? Porque tem duas linhas e duas colunas, tá? E aqui nós temos uma matriz quadrada 3 por 3. E você se lembra que quando eu disse que temos uma matriz quadrada, eu não preciso falar 3 por 3, 2 por 2, 4 por 4. E sim, eu falo ordem 2, ordem 3, ordem 4. Então, veja que a notação para essa matriz identidade aqui, ela vai ser I2. Então, se você observar no seu exercício aí I2, você já sabe que se trata de uma matriz identidade de ordem 2. Da mesma forma aqui, nós temos I3. É assim, ó, I3. Tá bom? Aqui o 2 ficou muito... Deixa eu arrumar ele aqui, que ficou muito aqui embaixo. I2, porque trata-se de uma identidade
de ordem 2 e 3 trata-se de uma identidade de ordem 3. Então, sempre vai ser identidade. E olha aqui, ó, a generalização para você. Então, marca bem a generalização. I, N, ou seja, uma matriz de identidade de ordem N, que tem que ser quadrada. A e J, linha e coluna, N por N. Então, aqui é a ordem da matriz, quantas linhas e quantas colunas, que vai ser o mesmo número. Onde o A e J vai ser igual a 1 se o I for igual a J. Então, o seu elemento, que nem aqui, ó, ele é o A, 1, 1. Ou seja, linha 1, coluna 1. Tá vendo? O I é igual ao J, então o elemento vale 1. Agora, que nem esse outro elemento, ele é o A, 1, 2. Primeira linha, segunda coluna. Se I for diferente de J, o elemento vai ser 0. Então, essa daqui é uma generalização para que você possa montar uma matriz. Às vezes o exercício fala, construir uma matriz I, N, daí da lei de formação, você fica perdido. Fala, o que é isso? Ah, daí você lembra, eu vi na aula da GIS, como que é a generalização quando tem uma matriz de identidade. Certo, gente? Combinado? Então, não deixe de assistir, que aqui nós teremos uma sequência de aulas de matrizes. Muito importante assistir todas, para conseguir fazer as atividades, as provas aí que você tem para fazer. Combinado? E não deixe de se inscrever no canal da GIS e deixar aquele super like. E ó, vai lá no site da GIS que está todo estruturado, lindo, maravilhoso. Lá tem as playlists, tem listas de exercícios, os cursos que são indicados pela GIS e também a loja da GIS. Então dá uma olhada lá, vai conferir os produtos que a loja da GIS já tem lá para vender disponível. E ó, se você gostou, depois deixa um comentário o que você achou do site da GIS. E eu vejo você na próxima aula. Tchau!